todo o glamour e simpatia das rainhas do rádio. No mês em que se comemora o Dia do Aviador, entramos no arquivo para rever uma matéria sobre o Aeroclube de Uberlândia. A arte que faz menção ao tempo, relações virtuais e experiências cotidianas. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com Dona Maria Borges, a madrinha do Sr. Alair Martins. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de Ontem Sempre está só começando. Elas foram rainhas de uma época. No Uberlândia de Ontem Sempre desta semana, vamos conhecer o projeto Café das Quatro, do CEDIS. Confira! Linda pastora, morena da cor de Madalena. Essa exposição, ela surgiu de uma reunião, da equipe do CEDIS, e a gente pensou em homenagear os 90 anos do rádio no Brasil. E aproveitando o acervo do CEDIS, pensamos que uma possibilidade era justamente as rainhas do rádio, e fazer uma exposição sobre esse tema. Todo o processo da pesquisa foi muito agradável, Por observar as revistas, ler os artigos, ouvir os discos. E quando a gente vai selecionar as músicas, a gente se afeiçoa um pouco mais a uma cantora, acaba escolhendo sua música favorita. Nas visitas, principalmente quando vem algumas pessoas mais velhas, você escuta histórias de como aquelas músicas marcaram a vida de cada um. Você também nota nas pessoas mais jovens qual música causa qual sensação, qual resultado nas pessoas, que elas gostam mais, ficam mais pensativas ou mais animadas. A exposição ao todos homenageia 16 cantoras. E a cada café, nós escolhemos 4 cantoras para homenagear. Então é uma forma também de chamar atenção para a exposição, e não destacar nenhuma cantora em particular. No último café que a gente fez, veio uma aluna da rede estadual, e ela, quando eu falei do programa, do projeto, ela buscou saber como funcionava. Eu expliquei que o café era gratuito, que poderiam trazer outras pessoas, e ela trouxe a família toda. E eles visitaram a nossa exposição no último café. Então, lá a gente ouvia as histórias tanto dos bisavós, e como eles ficaram encantados em ver as reportagens e ouvir as músicas. Te convidar para tomar banho em Paquetá, para piquenique na Barra da Tijuca, ou para fazer um programa no Joá. Essa exposição só é possível porque existe um acervo aqui, tanto de discos quanto de revistas e outros materiais que tornam possível várias exposições. Ao ler as reportagens também nas revistas, uma coisa que me chamou a atenção foi da Carmen Miranda. Como a imprensa, através da revista O Cruzeiro, que é a que a gente usou para a nossa pesquisa, ela focava de uma forma assim, bem clara a vida pessoal dela, não só a carreira. Então, as intrigas da época, os romances, as brigas entre as cantoras, também o apelo, como elas causavam comoção nos fãs, mobilizando cidades inteiras quando elas iam fazer show, os fã-clubes, as disputas entre as cantoras também. Tomara que chova 3 dias sem parar. O glamour da era do rádio a gente nota até pelas reportagens da época, pelos vídeos que mostram essas cantoras se apresentando. É um glamour não só no como se vestir, mas nas músicas que elas usavam, mas também que em algumas reportagens a gente nota como que elas
elas estavam nos espaços. Por exemplo, alguns textos que falam da Dircinha e da Linda usando colares de pérolas, peles também, chegando de limusine aos locais. Então, elas eram tratadas como estrelas da época. Quando você olha as revistas de 30 a 60, você vai vendo uma mudança, né? O rádio no auge, então as cantoras idolatradas, o baile como um grande evento. Depois, no final, você vai vendo toda a questão de perder um pouco disso. E aí menciona a violência, menciona alguns aspectos que ficam um pouco pejorativos. Das reportagens que eu vi, uma que me chamou a atenção foi da Maísa, que depreciava um pouco da situação, da relação dela, das outros relacionamentos, por exemplo, tinha da Dalva e do Erivelto, em várias reportagens. Então, nas que eu li, mostrava um pouco de como a mídia ficou ao lado da Dalva. Eu não notei, eu não encontrei nas reportagens algo que mostrasse isso, apesar de a gente ter outras referências que mostram o contrário, né? Dia 23 de outubro é comemorado o Dia do Aviador. Entramos no arquivo como forma de homenagear aqueles que desvendam os céus. Veja a seguir. Em 1939, a vida parecia mudar de sentido. De repente, as pessoas não podiam mais ser quem eram. No advento do Aeroclube em 38, surgiu a guerra em 39. Então, o Aeroclube, que tinha naquela ocasião uns 60 e tantos alunos inscritos, sofreu uma peneirada com a guerra, porque veio uma circular do governo solicitando selecionar dos alunos inscritos aqueles que tivessem curso de ginásio. Então, o que aconteceu? Dos 60 e poucos, sobraram 10. E eu estava no meio desses 10. Para Adolf Hitler, o tempo era do expansionismo alemão, de um autoritarismo insano e doentio, que pretendia excluir da terra um povo. Avalia-se que entre 50 e 60 milhões de pessoas morreram em consequência da guerra, e que 6 milhões de judeus tenham morrido nos campos de concentração nazista. Definitivamente uma nova face surgia. A guerra isolava qualquer possibilidade de vida e de justiça. A morte se fez real. Em consequência também da guerra, nós recebemos uma instrução, um curso padronizado da FAB. Eles vieram aqui para nos ensinar problema de coordenação e manobras que os nossos aviões permitiam. E o Aeroclube fomentou o desenvolvimento dos pilotos, como também abraçou uma nova concepção de futuro. Era preciso voar alto, o mais alto que se pudesse. A equipe de pilotos que voa os aviões de hoje saíram todos do Aeroclube e Escolinha Militar. Oswaldo de Souza, casado com Dona Miriam há 58 anos, pai de 5 filhos. Parece guardar em si o garoto que um dia sonhou em voar, mas que superou o sonho e voou, assim como os pássaros, assim como os pioneiros. Então a gente tem saudade do tempo romântico da aviação. Isso a gente tem. Mas eu não lembro muito também, não. Eu estou lembrando mais agora das coisas que estão ligadas à vida. Neste mês, o MUNA apresenta ao público uma exposição com 3 artistas, uma visita ao tempo, relações virtuais e experiências cotidianas. Confira! São 3 exposições que foram selecionadas no edital de 2012, de 3 artistas, 2 deles de Minas Gerais e uma de São Paulo. Os 2 de Minas são a Sabrina M e o Henrique Detome, que estão no andar superior do museu. São pintores, ambos formados na Escola Guinhard de Belo Horizonte, e jovens pintores, que trazem trabalhos muito diferentes, são poéticas diferentes. Já o trabalho da Weimar, que é de Ribeirão Preto, que é sobre a memória, sobre a questão de cheiros
e a memória de infância. O nome eu achei, vendo uns livros que eu tenho, que é uma frase do Borges, que é só o que não é do tempo permanece no tempo. Então, realmente o que não é do tempo permanece e o que é desaparece, né? Então, foi aí que eu tirei a ideia do nome da exposição. A pesquisa começou pelos cheiros que te remete à infância. Eu mandei e-mail para todos os meus amigos, conhecidos, pedindo que me contassem qual é o cheiro que ele sentia que remetia à infância. Eu consegui 100 depoimentos, isso durou mais ou menos um ano. E aí eu resolvi, 30% falou que era o cheiro da avó, da casa da avó, o aconchego da avó, a cozinha, enfim. Aí eu resolvi montar uma casa da avó, mas que uma casa não fosse assim, uma casa muito normal, porque as lembranças também não são meio abstratas, né? Tem as cadeiras que são penduradas, a mesa, porque, enfim, é uma memória por um fio. Tem coisas que tem cheiro que você não distingue, porque é o cheiro da mãe dele. Então, como é que você vai saber qual é o cheiro dele, né? Mas uns é cheiro de flor, outros de curral, até de xixi, tem os cheiros. E eu então desenvolvi com uma pessoa que lida com essências e ela desenvolveu alguns cheiros que eu não tinha, que era impossível achar. E aí resolvi montar. Eles mostram a diversidade das produções. Em um caso, curiosamente, o dos artistas mais jovens, né, trazendo um suporte tradicional, que é a pintura, né, e de uma artista mais madura, que é a Weimar, trazendo uma instalação bastante contemporânea, mas que lida com a questão do passado e das nossas reminiscências da casa da avó. Olá! No programa de hoje, a segunda parte do nosso Papo Gerais com a dona Maria Borges de Almeida. E a história do Solair? Ele veio de Martinésia para cá, ele veio trabalhar com o Geraldo. Com o Geraldo? Veio trabalhar com o Geraldo. O Geraldo tinha uma venda? Tinha uma venda. Ele se vendia na Avenida Brasil. Só que na época, não sei se na época era como é que chama aquela rua? Até Cipriano de Fábio, né? Eu não sei se depois que passou ao Brasil. Ele tinha esse armazém lá e lá ele aprendeu porque ele tinha vindo também de lá, deixou os pais para trás. Daí ficou na casa do Geraldo. Lá ele ficou trabalhando e aprendendo o que ele queria fazer, né? E aprendeu rápido, porque no instantinho ele realizou o sonho, assim, aquela vontade de aprender, né? Mas quando a senhora era madrinha dele, tomava conta dele lá no começo, a senhora imaginava que ele ia ser o empresário que depois ele virou? Não imaginava, não. Mas a gente tem uma visão, porque aquele modo do pai, da mãe, viver aquela convivência, aquele esforço, porque a gente sabia que os filhos que viessem ali, eles vinham gente boa. O meu cunhado, ele trabalhava durante a semana toda, quando era domingo, ele cortava cabelo daqueles vizinhos, tudo, ele cortava aqueles cabelos, ele não perdia tempo, muito trabalhador, então a gente sabe que a família vem direitinho. Quando ele nasceu, morava, como eu te contei, morava lá na casa da mamãe, falou, mora um ano, né? Ele estava morando lá. Eles casaram em abril e ele nasceu em fevereiro do outro ano.
Quer dizer, mas ele ficou mais que um ano. Quando ele nasceu, a gente ficou entusiasmada. Eu fui lá e peguei ele, é que ele fala até hoje. Quando arrumou o nenenzinho, ajeitou lá e pôs nos meus braços, eu peguei o neném. Então ele conta que fui eu que peguei. Eu peguei, já estava embrulhadinha a mulher. Quando foi a parteira, assistente. Quando ela foi embora, ele foi de tardezinha, já estava começando a escurecer. Nós tínhamos relógio na parede, mas eu não olhei a hora. Mas já estava começando, já estava tardinha, caindo. Meu cunhado foi levar ela na casa dela, que era de um lugar no outro. Nós morávamos no córrego do Gordura e ela morava no córrego do Mateiro. Então eu iria levar, e já estava já bem. E eu acompanhei até um pedaço, assim, acompanhando ela, conversando. Ela falou para ele, eu não sei o que, conversaram, os dois conversando, ela falou para ele, esse menino, ele é diferente, ele vai ser uma grande pessoa, ele de todos os que eu já fiz, os partos de todos que eu já fiz, ele é diferente. Mas eu não entendia por que era diferente. Eu pensei, toda a vida eu pensei, por quê? Ele perguntou, por quê? Ele falou assim, porque do jeito que ele nasceu é diferente. Então eu não sei. Porque também eu tinha só 17 anos e ele era bobinha ainda, né? Não tem aquela sabedoria. E como que era a educação que os pais transmitiam naquela época? Apesar da dificuldade e tudo, ela era mais brava, enérgica. Ela ensinava a trabalhar, ensinava a costurar, ensinava a fazer as comidas direitinho, os doces, tudo, fazia tudo direitinho. Agora meu pai era muito brincalhão, muito bom. Eu adoro, tenho muita saudade dele. Mas quem tomava conta mais era a mamãe, né? Ela que tinha que ensinar e tudo, mas era uma convivência boa. Nunca vi meu pai xingar de nome nenhum. O que fez o irmão da senhora, o Ayrton, gostar tanto de futebol? Celso, eu não sei porque ele era defeituoso, você conheceu ele? Conheci. Né? Ele não joga, você jogava, você brincava, era pouco assim, porque seu físico não ajudava, né? Era sobre a política mesmo. Aquilo foi ele entrou na política, ele fez bons eles, né? Candidato para não sei quando eles ganhou todas. Quando ele morreu, ele estava perto de ganhar outra vez, né? É por causa da influência dele. E ele foi vereador numa época em que vereador não ganhava, né? Não ganhava não. Não fazia. Mas muita gente gostava dele, ele deixou o nome, né? A gente sempre quando fala nele, fala bem. Sempre ninguém fala, deixou coisas boas. O Sincero também depois foi um dirigente esportivo, né? Foi também. O Sincero foi primeiro. Foi primeiro? Foi primeiro. Depois ele falou, aí estava ficando, você deu lugar. O Sincero, o Virgílio Galasso foi lá na casa dele, queria que ele candidatasse a prefeito. O Virgílio, não sei se ia deixar ou se ia candidatar. Eu só sei que ele foi lá e falou para ele, para candidatar. Ele falou assim, olha, não vou candidatar por quê? O prefeito, às vezes, faz coisas desonestas. Eu não quero fazer nada desonesto. Eu não quero. O vizinho ficou com raiva dele, muito tempo. Eu não sirvo desonestidade, né, comigo. O Sincero também foi um exemplo, né? Pessoa boa, trabalhadora. Eu tinha orgulho de ser irmã dele. Tinha mesmo.
Dona Maria, e quando a senhora mudou da fazenda de Martinésia para cá, a senhora estranhou muito a vida da cidade em relação à vida? Eu não estranhei, Celso, porque quando nós mudamos para Martinésia era uma cidadezinha. Ela é cheia de pessoas, dentistas, de políticos, de loja. Não é o que é hoje, não. Era uma cidadezinha. E nós crescemos ali, moramos naquele lugar com gente civilizada. Era tudo gente assim, não era aquela pessoa que tocava lavoura, aquela pessoa da roça mesmo, não. Era aquelas pessoas, de onde eu sei os nomes deles, que eu ainda lembro ainda. Então ali nós ficamos maiorzinha, né? A senhora tem ido a Martinésia? Tem, de vez em quando a gente vai, mas vai pouco. Aí elas caiaram, a Edna, falaram assim, vamos dar uma volta, mãe? Aí eu entro dentro do carro, vai lá, dá uma volta, vai no Cruzeiro dos Peixotos, anda por lá, às vezes nem compra nada e vem embora. De vez em quando cansa de ficar aqui e sai. É uma higiene que a gente faz de alimentar. É bom. E como está a vida da senhora hoje? Ô Celso, minha vida é boa. Não tenho obrigação com nada, né? Minhas filhas já estão tudo cuidando das obrigações. Meus 2 filhos eu não tenho mais, você conheceu. Tem as 2 filhas, cada um cuida, a Yara é advogada. Ela está trabalhando no ramo, na profissão, a Edna do que fez necessário. Não dá preocupação. Os netos, tudo bem, tudo estudando. A Yara tem uma filha que chama Maria Antonieta Barbosa. Ela trabalha na prefeitura. Ela é assistente social, fez o curso de Direito, passou no AB, sempre assim, direto, todos passaram, tudo, está trabalhando, está muito bem. Casou bem, o marido, pessoa boa. O Valdomiro, que é o filho mais novo dela, é formado em contabilidade, é advogado também, tem escritório. Tá bem, os da Edna também, está tudo trabalhando, tem a André, que você conhece, tem tudo. Até que eu precisava ter ocupação. Eu estou muito afogada, sem nada, eu precisava de trabalhar. Mas a casa eu cuido da casa. Às vezes falar, não vai fazer, pessoal, o que eu vou fazer? Ficar sentado de braço cruzado, eu não dou conta de ficar. Eu quero trabalhar até na última hora. Se Deus fizer isso por mim, 20 anos ou mais. E a cozinha, a senhora ainda enfrenta? Enfrento, a cozinha, lavo as roupas, costuro. Fechou faz pouco tempo. Pastor, facilitando. Trabalho na cozinha, limpo casa. Mas não pode parar, Celso, porque se a gente... Eu prefiro fazer isso do que ir para a academia. Vai para a academia, faz os mesmos exercícios que eu faço. Faço em casa. O resultado aqui é melhor. É, melhor ele faz em casa, né? Dona Maria, muito obrigado. De nada. Foi um prazer grande e eu quero ser convidado para a festa dos 100 anos. E está convidado. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.